Diga e solte a mão dela. Com as mãos lá em cima, diga. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Ainda de pé, queridas, não sente não. Sabe, em um dos nossos cultos aqui eu falei sobre a gente ministrar sobre os outros quando a gente está precisando. Esse é o mais alto nível de maturidade que um crente pode chegar. Te amo, Raíssa. Às vezes eu peço coisas aqui para as pastoras e às vezes as pessoas olham e dizem: ah, mas fulano está de cara feia, porque a pastora está assim. Mas às vezes não sabe as lutas que a pessoa está enfrentando. E eu falei com Raíssa, com a pastora Raíssa, a realidade que ela está vivendo no coração dela não é aquilo que Deus colocou nessa noite aqui. Raíssa, Deus te abençoe. Eu já estive neste lugar que você está e eu sei como dói. Mas é só por um pouquinho de tempo. Em nome de Jesus, logo vai passar e você não vai nem lembrar mais dessa dor. Você vai lembrar do que viveu, mas não vai lembrar do que sentiu. Porque você é serva, você é filha. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Ainda de pé. Vocês estão lindas demais. Falei ali nesse instante com a Bruna. A Bruna é ela e a Rosa que me vestem. Faz assim, Rosinha. Da cintura para baixo eu estou de Rosa, Rangel. Da cintura para cima eu estou de Bruna, JR Store. E eu falei: olha, vocês estão acabando comigo, eu estou ficando muito exigente. E como vocês estão bonitas. Eu falei ali com a Bruna, que eu tinha perguntado para algumas irmãs: vocês estão cansadas nesse negócio de todo mês ter uma cor para motivar vocês a se vestirem? Não, Ismael, não. Que é uma motivação para se vestir melhor. E não é para os outros. Nós estamos nos vestindo para o Senhor e para nós mesmos e renovando o guarda-roupa. Estamos terminando 2026 com um guarda-roupa renovado. Muitas mulheres mudaram o seu estilo. Gente, eu amo ver a Kátia Martins no culto de mulheres. Ela vem toda elegante, meu Deus. Toda mocinha, né? E esse mês nós usamos como base a flor copo de leite, que não é tão comum, né? Muita gente às vezes nem conhecia. E sabe o que essa flor representa? Ela representa pureza, inocência, elegância. Representa novos começos. É o recomeçar. E todas nós sempre precisamos recomeçar em algum momento da nossa vida. Quando a gente fala de renovo, a gente pensa assim, que é algo que acontece uma vez. Não. Durante toda a nossa peregrinação nessa terra, passaremos por momentos de novos começos, de renovação. Então hoje, quando você ouvir a palavra, que você possa guardar isso no seu coração. O Senhor está trazendo um novo começo para a sua vida. E eu quero pedir perdão porque estamos em obras. Graças a Deus. Vocês já ouviram, né? Enquanto mulheres, primeiro piora para depois melhorar. Amém? Então primeiro piora para depois fica feio, né, gente? Para depois ficar bonito. Então domingo nós já teremos o nosso telão de LED aqui, se Deus quiser. Agora eu queria que, assim, não foi combinado,
Mas quem conhece vai concordar comigo. Copo de leite, a flor copo de leite simboliza elegância, sofisticação. E quem vai ministrar para nós hoje? A pastora mais sofisticada e elegante dessa igreja, pastora Cleide. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Viu? Viu? Aleluia. Glória a Deus, amém? Podemos assentar. Fique à vontade. Amém. Traz a minha água aí, por favor, Raíssa, a minha garrafinha. E glória. Aleluia. Deus seja louvado. Como é lindo olhar para esse jardim de Calas Branca. Calas Branca é o nome de copo de leite. O lírio do Nilo, tá? Para quem não conhece, eu tenho um pouco de botânica, eu amo plantas. Amém? Amados, é muita honra e com muito privilégio que eu estou hoje aqui para ministrar. Vocês não imaginam, estar onde vocês estão é muito fácil servir ao Senhor, mas do lado de cá requer muita responsabilidade. E é por isso que essa noite eu me coloquei na total dispensação do Espírito Santo. Porque só Ele pode conduzir, só Ele pode fazer todas as coisas. E vocês hoje são fruto dessa escolha, amém? E eu acho interessante que a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3:1, que há um tempo determinado para cada coisa. E esse foi o tempo que Deus separou para você, separou para mim e para você, para que hoje nós estivéssemos aqui, toda vestida de calas branca ou copo de leite. Para quem não conhece, cala branca é o mesmo copo de leite, tá? Então, igual a missionária falou, a gente cria uma expectativa muito grande, a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou vestir? Hoje eu fui lá na Bruna comprar uma roupa, né? Mas a roupa ficou folgada, viu, Bruna? Cheguei lá, parece que eu emagreci mais 1 quilo. Aí eu vesti o Sebastião conhecido aqui. Tá tudo de bom. Mas assim, a gente fica com aquela preocupação, né? Que roupa vestir? Como fazer? Será que eu tenho essa peça no meu guarda-roupa? Então a gente cria desse culto um evento muito especial. Mas eu queria que você não fizesse desses cultos simplesmente um evento especial, mas que você fizesse desse culto sempre uma celebração a Cristo, pelo fato de Ele nos proporcionar a vida. Nós estamos aqui porque Ele nos proporcionou a vida, amém? Então, o motivo maior para você estar aqui é porque Ele te deu essa oportunidade, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia! E hoje a gente vai, olha, eu já ia olhar para cá. Foi a pegadinha, né, gente? Então, todo mês nós refletimos sobre uma temática, que inclusive as temáticas têm sido assim um divisor de água para muitas de nós. E eu sou exemplo disso. Cada ministração Deus tem falado assim sobremaneira comigo. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que eu amei esse tema: florescer em todas as estações da vida. Amém? Então, nós vamos mergulhar hoje. Eu trouxe um caderno, viu, gente? Eu nem uso o iPad. A Taia fala assim, tia, pega o meu iPad. Não, meu filho, não sei mexer nesse negócio ainda, não. Eu vou mesmo nas folhas. Amém? Então, quando nós falamos de estações, o que vem à sua mente? Na minha mente vem algo que eu gosto muito. É algo que está em movimento. Estação fala de movimento, fala de recomeço.
cada estação, ela tem um período certo para ela iniciar uma outra estação. Então, fala de recomeço, fala de começo e fala de mudança, tá? Isso que fala, tá? Estação. E eu acho muito interessante sobre isso. E nós vivemos vida de fases. Tem até uma música lá, não sei aonde, né? Mulheres de fases, né? Então, nós vivemos momentos de fase em nossas vidas. E eu acho muito interessante. Inclusive, tem uma metáfora sobre a estação, né? Sobre as estações da natureza, que ela define com muita clareza e objetividade cada estação, cada período nosso. Por exemplo, a primavera define a infância, quando está brotando, flores nascendo. E já o verão, ele significa a juventude e a idade madura. E aquele tempo que a juventude ela é intensa, ela quer fazer, ela quer romper, é tudo que vier na mão para fazer, ela quer fazer. E isso é o inverno ou o verão. O verão fala sobre essa intensidade que nós temos. E já o outono é uma estação que eu me identifico muito com ela, pela questão que eu estou vivendo hoje. Ela fala de maturidade, tá? Ela fala de maturidade. Por quê? Porque quando você tem uma certa maturidade, você não liga para o que os outros falam de você. Você não liga se eu tenho que ir no shopping, eu tenho que ir bonita. Não, eu vou como eu estou. Eu estou muito resolvida com aquilo que eu sou e que eu estou vivendo hoje. Então, o outono fala de desapego, de deixar ir. Está entendendo? Então, é a fase da maturidade. É a fase que você tem decisões assertivas, tá? De forma clara. Então, eu creio que muitos aqui estão vivendo essa fase da maturidade. E o outro é o inverno. Inverno fala de velhice. Não é o meu caso. Eu estou quase chegando lá, mas falta um pouquinho, né? Então, fala de velhice. Aquele tempo a sós, quieto, que você fica no silêncio, que você não quer ouvir ninguém. Você não quer ser incomodado. O inverno representa a velhice. E eu achei muito interessante essa metáfora. E muitas vezes, amados, nós vivemos momentos da primavera. Há momentos que tudo floresce na sua vida. Há momentos que seus sonhos são realizados. As suas orações são respondidas. E, consequentemente, quando a minha oração é respondida, o que vem em seguida? O transbordar da alegria. Muitas de vocês, eu creio que estão vivendo essa estação. Mas a estação que algumas passam, que é de perda. Sabe, que é aquela de tristeza. É a estação que você está quase despercebido do que está acontecendo. E também a estação do silêncio total, que você não consegue nem ouvir que Deus está falando com você. Você entra para o seu quarto, você não ouve nem a voz de Deus. Parece que é um silêncio total, um silêncio absurdo. Nós vivemos essa fase. Muitas de nós vivemos essas fases. E eu não sei qual é a fase ou a estação pela qual você está transitando. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, e eu tenho plena convicção, que Deus, Ele trabalha em todas as estações, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus trabalha porque quando tudo está bem na tua vida, o Senhor é contigo. Quando nada dá certo, ou algo é incerto na sua vida, Deus também é contigo, porque Ele está ali. Não pensa você, pelo fato de você passar por alguma perda, ou alguma tristeza, ou alguma rejeição, Deus não está contigo. Ele está sim contigo. Amém? Também Deus, Ele nos sustenta na alegria, mas também Ele nos fortalece na nossa dor. Ele nos fortalece na nossa tristeza. E eu acho interessante por que Deus, Ele consegue transitar em todas as estações.
ele pode estar na estação do frio, ele pode estar na estação do verão, da primavera ou do outono. Sabe por quê? Porque ele não muda conforme as estações. Deus não muda conforme as estações. Ele é imutável, ele é permanente, ele é fiel. Por isso que ele transita com você em todas as estações da sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? E Deus é maravilhoso. E Isaías, não tem como projetar, Isaías 43, verso 2 ao 3, diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Amém? Esse é o Deus que transita em todas as estações com você. Amém? E essa noite eu quero que você levante a sua mão, de olhos fechados. Eu quero profetizar algo na sua vida. E eu quero que você imprima o que eu vou falar agora. Esse é um decreto da parte de Deus hoje para você. E eu quero que você lá no alto, levante bem a sua mão. Porque nessa noite, Deus, Ele diz para você, aleluia, que em todas as estações, você está autorizada a florescer. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Em todas as estações pelas quais você está passando, Deus diz que você está autorizada a florescer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o interessante, quando nós falamos de florescer em todas as estações, me parece um tanto contraditório. Como eu sei que na primavera, nasce o quê? Nasce o quê na primavera? Eu quero interagir com vocês. A primavera é a estação de quê? Mais alto? Flores. Aí eu te pergunto, como posso florescer em pleno inverno? Aonde a geada, não aqui para nós, né? Mas eu estou falando de uma forma lá longe. Aonde vigora as 4 estações, né? Pensa como florescer em pleno inverno, aonde o frio, aonde a geada é constante. Como uma flor vai nascer, como uma flor vai brotar. Isso é impossível, certo? E no outono, quando as folhas estão indo embora, quando as árvores estão se despedindo das suas folhas, e como florescer nesse período? Vendo nessa lógica, é impossível florescer. Mas se você olhar na perspectiva de Deus, você vai florescer sim, amém? Porque Deus é o Deus das estações, amém? Independente como você se encontra, amém? Vou passando para outra folha. Aleluia. E o interessante, amadas, nós estamos ministrando sempre sobre natureza, sobre flores. E se você tem uma certa familiaridade com a palavra de Deus, você vai perceber que sempre existiu uma linda relação entre Deus e a natureza. Sempre existiu. Quando Deus criou o homem e a mulher, aonde que Deus os colocou? No jardim. Jardim fala de quê? De flores, de árvores, de fruta, de ambiente perfeito. Foi ali quando criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim. Então que Gênesis 2:15 diz, né, que o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para guardar e cultivar. Aí já tem uma grande verdade, cultivar e guardar. Ou seja, guardar o nosso jardim. Nós somos o jardim do Senhor. E Ele é o nosso jardineiro. E é minha responsabilidade cultivar esse jardim,
guardar esse jardim para que Satanás não roube a semente que foi lançada em nós. Amém? Glória a Deus. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Amém? Essa relação de Deus com a natureza, ela vai muito mais além de que simplesmente Deus ter colocado o homem no jardim. Olha só que interessante. Aleluia. O próprio Deus, ele se aplica a duas flores belíssimas. Quando ele diz, eu sou a rosa de Saron e eu sou o lírios do vale. Aqui são duas flores belíssimas, que o próprio Deus se compara com duas flores. Agora, se ele compara com duas flores belíssimas, que é a rosa de Saron e o lírio dos vales, imagine nós. Hoje aqui é um jardim de calas brancas, tá? Belíssimo. Daqui você consegue ter uma dimensão como vocês estão. Então, nós pertencemos à comunidade, o jardim de Deus, no qual Ele é o nosso jardineiro. Aleluia! E eu ia falar um pouco da cala branca, mas a missionária veio e falou, né? Pureza, inocência, paz e elegância, tá? E obrigado, viu, Miss, por fazer essa comparação. Aleluia, glória a Deus. Amados, florescer em todas as estações é um desafio. É um grande desafio eu ter que florescer em pleno inverno. É um grande desafio eu ter que florescer em pleno outono. Mas nós florescemos sim. Eu sei que, quando eu digo florescer, também eu falo num crescimento em todas as áreas. Seja no espiritual, no profissional, tá? Então, em todas as áreas. Agora, imagine você que é uma empresária. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade muito difícil no Brasil, em relação a essas mudanças tributárias que estão acontecendo. Tanta lei surgindo, gente, que para o empresário sobreviver em meio a tantas leis, tantos reajustes, tantos impostos altos, é impossível. Então, essas leis estão vindo como um rolo compressor sobre o empresário. Silêncio. Ufa! Engasguei mesmo, ó. Água. Aleluia. Então, quando você começa a florescer no meio de todas essas circunstâncias, ai, meu Deus do céu, é pior, não é não? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, eu estava falando que florescer em todas as estações é algo muito difícil. Mas, de repente, você começa a florescer, a crescer na sua empresa, mas alguém começa a ter o quê? Inveja de você. E passa a te questionar. Como é que você consegue florescer em meio à crise? Como você consegue florescer em meio à circunstância que o país se encontra? Então, por isso que florescer em meio a todo esse caos é um desafio muito grande. Amém? Glória a Deus. Mas o interessante disso, que nós florescemos sim, em meio às dificuldades. Isaías 58 diz o seguinte: serás como jardim regado,
como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Então, se você consegue florescer em meio às estações, é porque a sua raiz, ela está firme em Jesus. Porque a sua raiz é como uma palmeira, que ela vai lá no mais profundo e ela consegue abraçar a rocha, que é Jesus Cristo. E você é considerada como essa palmeira, forte e imponente, que mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as intempéries da vida, você permanece firme e inabalável. Sabe por quê? Porque as suas raízes, elas estão firmes em Jesus, e não nas circunstâncias, e não nas reformas tributárias, e não na lei desse país, mas a nossa força, a nossa raiz está firme em Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu estava apenas na introdução, mas eu quero falar com você agora 4 processos para uma planta florescer de forma saudável. E também eu quero colocar nesse cenário um personagem muito interessante, que todos conhecem. Não tem como falar de florescer em meio à tristeza, em meio ao caos, sem não falar de José. José foi a pessoa que conseguiu florescer no lugar mais inóspito que ele pôde viver. No lugar mais difícil de sobrevivência, ele conseguiu sobreviver. Ele conseguiu prosperar. E eu quero falar sobre 4 processos, amém? Glória a Deus. Alguém vê para mim uma água quente? Eu não posso tomar água gelada, por isso que eu me engasguei. O primeiro processo para uma planta florescer é a genética. Diga comigo, genética. Mas como a genética está na planta? Como a genética é importante para que uma planta floresça? Uma planta só consegue ter flores se ela tiver um gene conhecido como APETALA1, tá? Aqui é biologia também, aqui a gente está falando sobre isso. Então, uma planta, eu não cultivo nenhum tipo de planta que dê flor, exceto o lírio da paz. Mas quem cultiva plantas com flores, sabe de uma coisa, ela possui um gene chamado APETALA1. Se a planta não tem esse gene, ela não consegue florescer. Se ela não consegue florescer, ela também não consegue frutificar. E é muito importante. Então, qual o processo? Como é que entra na genética esse gene? Ela interrompe, ela tem o poder de decisão de interromper as folhagens, tá? Na minha casa é só folhagem, tá? Não tem flores. Então, eu não tenho esse gene nas minhas plantas, tá? APETALA1. Então, ele interrompe o processo das folhagens para que a planta comece a florescer. E é muito interessante isso, porque se a planta não tiver esse gene, tipo uma mangueira, ela não vai florescer, porque ela precisa desse gene para poder florescer. Amém? Estão me entendendo? Glória a Deus. Então, ela pode até crescer, ela pode até se tornar uma árvore imponente, uma árvore frondosa, mas ela não cumpre o propósito pelo qual ela foi plantada. Agora imagine, qual o objetivo de eu plantar uma mangueira na minha casa? Qual o propósito de eu plantar um cajueiro ou uma goiabeira? Qual é a finalidade disso? É para quê? É para que ela produza o quê? Frutos, para saciar a minha fome. Essa é a finalidade de uma árvore frutífera. Mas se ela não tem esse gene, ela se torna simplesmente uma planta de folhagem. E aqui eu trago uma verdade muito poderosa. Nem todo crescimento é florescimento. Amém? Nem todo crescimento é florescimento. Tem pessoas crescendo em conhecimento, crescendo na igreja,
crescendo em experiência, mas não atingiu o ápice, que é o crescimento e frutificação. Florescer e frutificar é o propósito pelo qual Deus te tirou lá do mundo e te trouxe para cá. Esse é o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não tem como você florescer se você não passar por algumas transições. E o interessante é que quase todas as transições, ela vem acompanhada de dores. Quase todas as transições, ela vem acompanhada de dores. E a nossa vida, amadas, ela é assim. A razão primordial pela qual nós florescemos é a nossa genética. E Deus sempre, Ele primou pela genética, sempre. Quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, a creche hoje está liberada, né? Coloca o peito na boca desses meninos, coloca a mamadeira, coloca o dedo, alguma coisa que cala esses meninos. É o Calel, é? Aleluia. Então, Deus sempre primou pela genética. Mas por quê? Que Abraão foi buscar para Isaac uma esposa no meio da parentela? Porque Deus queria e Deus quer que haja o que? A genética espiritual. A preocupação de Deus para que os povos não se misturassem era para que a genética continuasse ali, tá? A herança espiritual continuasse naquela família. E você percebe muito bem, se você é um leitor assíduo da palavra, você vai ver que o povo desobedeceu e casou-se com outras mulheres que não faziam parte. O que aconteceu? A genética não existiu mais. A genética espiritual também não. Então, Deus prima. Mas o que eu acho mais interessante, que quando eu fazia, eu ministrava, eu escrevia, eu chorei, porque quando Jesus se despiu da sua glória, e que Ele veio na terra, Ele muda essa forma de genética. Ele muda o modelo de genética. Oh, Jesus, aleluia. Recanta lá, xere me canta laias. Recanta lá, chore me canta dele me anda laias. Aleluia. Então, quando Jesus veio à terra, Ele coloca um novo modelo para mim e para você. Um modelo de herança que não está baseada simplesmente na genética, mas um modelo de herança que está baseada no novo nascimento. No novo nascimento. Quando eu escrevia isso, eu falava: Deus, Tu és maravilhoso. Ele muda porque Ele precisava de mim, de você. E nós não fazíamos parte da genealogia de Jesus. Nós não fazíamos parte da linhagem real de Jesus. Mas Ele muda esse contexto. Ele muda as estações para que o propósito se cumpra em mim e em você. E Ele mudou esse modelo de genética. Então, hoje, nós somos filhas. Nós somos filiação de Deus através do novo nascimento. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode gritar, amados. Levante, grite, exalte ao Senhor. Porque o Senhor quebrou um paradigma da genética que vinha sendo acompanhada. E quando Ele chega na terra, Ele diz: não, eu vou mudar esse modelo. Eu vou mudar. A partir do novo nascimento. Então, como que acontece tudo isso? Quando eu e você reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Quando eu e você um dia confessamos que Ele é o autor e consumador da nossa vida. E a partir daí, nós temos o DNA de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós éramos, amados, era uma árvore brava, um jambuzeiro, porque nós não fazíamos parte da linhagem de Jesus. E eu acho interessante isso aqui.
Então, a partir do momento que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador, nós recebemos a filiação de filhas, amém? Recebemos a filiação de filha, e essa filiação e esse gene me permite florescer, porque eu tenho o gene de Cristo, amém? Nós temos a genética, o DNA em nossas veias de Jesus Cristo, mesmo não passando, não sendo da linhagem de Jesus, tá? Mas, através do novo nascimento, nós nos tornamos filha, tá? Filha, através do novo nascimento, amém? E Romanos 11, ainda bem que eu... diz o seguinte: nós éramos oliveira braba, mas que foi enxertada na oliveira mansa, e nos tornamos participante da seiva e da raiz. Nós éramos jambuzeiro, uma planta braba. O que Jesus faz? Ele trabalha com a enxertia. Como é o processo da enxertia? A árvore boa, perfeita, leva um corte e vem a árvore ruim, que não dá fruto, ele faz a enxertia, ao enxerto ali. E ali nós somos participantes daquele enxerto, da seiva e da raiz. Nós somos solidificados através do sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí que entra também já o nosso personagem, José. Em Gênesis 37, diz o seguinte, verso 3, Jacó amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez ele uma túnica. José, ele tinha convicção que ele era o filho favorito. José tinha plena convicção que ele era o filho amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice e da mulher que ele amava, a mulher que ele trabalhou por 14 anos para adquirir aquele amor. Então José se sentia o rei da cocada, porque era o único, o pai amava muito, e naquela época fazer uma túnica desse nível significava que aquele filho seria o herdeiro dele, tá? Então, vamos pegar por aí, vamos ver o que vai acontecer lá na frente em relação a essa túnica. Amém? Então, ele tinha certeza, mas algo precisava acontecer. Ele tinha o amor do pai terreno. Ele sabia que o pai terreno o amava. Mas José ainda não tinha experimentado o amor do Pai Celestial. Se você perceber o tempo que José permaneceu lá na sua tribo, lá com seu pai, com seus irmãos, nenhum momento a Bíblia fala o seguinte: e Deus era com José. Nenhum momento você vai ver isso, você vai ver depois. Então José tinha essa convicção. Mas o interessante é que é preciso que há algo em nós, que nós precisamos nos levar até o conhecimento da nossa paternidade espiritual. E José não tinha isso. E às vezes Deus permite que nós passamos por algumas provações, para que nós possamos reconhecer quem é o nosso Pai. Você percebe, tem pessoas que não conhecem a Deus, nunca veio num culto ou uma igreja qualquer, mas ele fica assim, quando há provações, quando há os problemas, ele diz: meu Deus, me ajude. Ele reconhece naquele momento da provação a paternidade de Deus. Né? Então, isso aconteceu com José. Mas quando os irmãos de José lançam ele no poço, o poço não era o fim. O poço era apenas uma preparação para que a semente brotasse e tivesse um propósito mais na frente. É igual a semente, você joga a semente num buraco escuro, você joga a terra, a semente fica ali. Mas com o tempo ela vai fazer o quê? Ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar. E assim aconteceu na vida de José e acontece na nossa vida. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. E José, ele recebeu sonho de Deus. Quem me vê um lencinho aí, por favor? Eu estou desmanchando em água. Aleluia. Glória a Deus. E José, quando ele teve os sonhos, ele recebeu de Deus que ele seria grande, que os seus pais, seus irmãos se curvariam perante ele. Mas aí passa todo um processo antes que tudo isso aconteça. E o interessante, amados, que para que eu possa crescer e frutificar, a minha genética espiritual, ela é necessária. Eu saber quem eu sou, quem eu era e quem eu sou hoje. É muito importante você descobrir a sua genética espiritual. Amém? Glória a Deus. E o segundo processo para uma planta florescer após a genética é a luz do sol. Sim, a quantidade de hora de exposição ao sol é fundamental para que uma planta floresça. E quando mais sol, mais flores. Quando mais luz, mais vida. Não tem como uma planta florescer sem ela estar em contato com os raios solares. E o que é o sol para nós? O que significa esse sol? Jesus é o quê? O nosso sol da justiça. Aleluia. Nós não poderíamos viver sem o sol da justiça sobre as nossas vidas. Nós precisamos, se nós não tivermos o sol da justiça sobre nós, nós pereceremos, amados. Uma planta que não consegue receber o sol, ela não consegue florescer. E nós precisamos desse sol todos os dias, amém? Glória a Deus, aleluia. Gênesis 37 diz que José aproxima dos seus irmãos e eles o agarram, José, e lança a mão, agarra a sua túnica e joga ele aonde? Num poço. Eu acho muito interessante quando eu comecei a ler e estudar sobre isso. E qual foi a primeira coisa que eles arrancam de José? A túnica. A túnica que seu pai tinha feito para ele. E eu, quando eu fui pesquisar sobre o que significava a túnica, eu fiquei assim maravilhada. Na cultura antiga, a túnica representava favoritismo, representava liderança, amor e proteção. Amém? Glória a Deus. Agora, vocês imaginam aqui, a primeira coisa que os irmãos arrancam de José é a túnica. É o favoritismo, era a proteção, era o amor do pai para com José. E José só poderia atingir o seu propósito, pelo qual Deus destinou a ele, quando ele saísse debaixo da proteção do pai terreno. A túnica significava isso. E quando os irmãos arrancam a túnica, estava dizendo, olha, chega. Deus estava falando isso. E Deus usa o próprio irmão de José, sem eles souberem, estava sendo instrumento de Deus, para que o propósito de Deus acontecesse. E eles não sabiam que ele foi instrumento do Senhor. E naquele momento, quando José fica sem a sua túnica, ele vai fazer o quê? Depender exclusivamente, ele vai se expor ao sol da justiça, ao sol que é Deus. Então ele precisava, a partir daquele momento, a vida de José começa uma nova estação. Ele saiu da proteção do seu pai. Ele já não estava mais como filho favorito, porque para o pai ele tinha morrido. Então o pai não tinha mais como amá-lo, porque morreu. Ele não era mais queridinho do papai. Então naquele momento, a única fonte de vida que ele encontrava era Deus, o sol da justiça. E então ele começa agora a sua nova estação. Aleluia. Glória a Deus. E uma grande realidade, amados, que acontece com a gente. Quando nós somos na nossa... A zona de conforto é um lugar muito bom para se descansar. Amém? A zona de conforto é um lugar excelente
para você descansar, mas um péssimo lugar para você crescer e florescer. Amém? Você pode dizer o amém? Ah, o meu emprego é maravilhoso. Ah, eu estou aqui nesse emprego, é bom demais. Nossa, eu vou morar aqui para sempre. Ah, porque a zona de conforto não faz você crescer e florescer. José precisou ser arrancado do meio do seu pai para que Deus cumprisse o propósito maior na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ore, canta, la xere, me canta. Sem a túnica do pai, José teve que aprender a expor ao sol da justiça a presença celestial de Deus. Os seus irmãos puderam jogar em uma cova fria, menosprezar sua voz e seu sonho, vendê-lo como escravo, rasgar sua túnica física que ele vestia, mas eles jamais puderam arrancar dele a sua identidade de filho. Amém? Ninguém pode roubar de você a essência que você tem de Deus. Ninguém pode roubar de você a sua identidade de filha. Satanás não pode roubar de você. Glória a Deus, nunca, porque você está firme em Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é interessante que justamente no momento de prova, de escuridão, no fundo do poço, é que o céu se move sobre você. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes nós estamos passando por tanto problema, tanta dificuldade, e de repente você percebe algo diferente, algo novo acontecendo, a mão do Senhor vindo sobre nós e nos tirando daquele poço de depressão, naquele poço de tristeza, o Senhor nos tira. Amém? Glória a Deus. José foi vendido para os medianitas, que logo em seguida, quando chega no Egito, os medianitas vendem José para Potifar. Aí começa uma outra estação de José. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Mas a palavra do Senhor é clara. Mas eu me pergunto, mas José nunca conseguiu atingir o propósito que Deus estabeleceu? Amados, como eu falei, o crescimento, prosperar, não significa que você atingiu o seu propósito. E José, ele foi essa pessoa. Amém? Glória a Deus. O terceiro processo para florescer uma planta é a poda. A poda, ela é essencial. Na agricultura, a poda é uma das intervenções mais violenta e, ao mesmo tempo, mais amorosa que uma planta pode sofrer. Quando você olha de fora o cenário, eu não sei se você teve a oportunidade de ver uma planta quando ela passa pelo processo de poda. Quando você olha para ela, o cenário é de desolação completa, completamente. O corte que ela passa fere completamente a madeira. As folhas caem. O que era antes uma copa cheia, frondosa, se torna algo nu, exposto e sem vida. A árvore, ela perde a estética, ela perde a sua imponência e parece vulnerável, carregando marcas visíveis do seu ferimento. Então, todo esse processo que uma planta passa na poda, ela tem algo muito importante. A poda para uma planta é essencial. Por que essencial? Porque é violenta e, no mesmo tempo, amorosa. Porque imagine você, uma mangueira que passa por uma poda, por todo esse sofrimento, e ela vai, e a poda, ela requer um tempo de espera. Ela não é da noite para o dia que ela começa a florescer. Agora imagine você, então ela tem aquele tempo que ela vai esperar para o broto novo sair. E quando ela cresce, vira uma árvore frondosa, ela dá os seus frutos, alguém vem ali, pega uma manga e chupa aquela manga. Eu imagino assim,
eu me coloquei no lugar de uma mãe e de uma planta, de uma árvore. Ela olha para aquela pessoa pega aquele fruto e começa a saborear aquele fruto. Nossa, que fruto maravilhoso, que fruto delicioso. A mangueira, ela olha e diz: meu Deus, valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena os cortes, valeu a pena o ferimento, valeu a pena, porque hoje eu posso olhar e hoje eu sou uma pessoa que alimenta outra pessoa. O propósito maior que Deus vai fazer você florescer em todas as estações, não é para o seu bem comum, é para você alimentar outras pessoas. Esse é o propósito, não é para eu florescer, crescer para o meu bem, mas é porque eu possa ajudar outras pessoas. E eu imaginei aqui essa cena da mangueira com a mãe. Eu nunca tive o privilégio de sair do meu ventre, nada. Mas espiritualmente sim. Mas quando a mãe engravida, que ela vai ter o seu bebê, ela passa por todo um sofrimento. Se é cesárea, ela é cortada. Se não, ela é machucada. Já começa pelo toque. A mãe passa pelo processo muito doloroso. Ela é exposta, a perna fica de um lado para o outro. Não está nem aí para quem está olhando aquela posição. Ela está ali. E quando aquela criança nasce, o fruto do seu ventre nasce e é colocado no seu peito, toda dor, toda agonia, todo sofrimento acaba. Todo sofrimento acaba porque ela se fez o quê? Ela levou por 9 meses no seu ventre uma criança. Ela gerou no seu ventre e hoje ela passou por tudo. Mas hoje ela é uma pessoa feliz porque ela vê o fruto do seu ventre. Aleluia! E uma pessoa, quando é podada, ela vai ver os frutos. Porque ela vai crescer, ela vai frutificar e vai gerar outros frutos, para que alimente uma nação inteira, amém? Esse é o nosso propósito, amados. Esse é o nosso propósito. E eu acho interessante que a poda, muitos dizem que a poda é um castigo. Eu não acho. Quando você não tem conhecimento de quem Deus é na sua vida, a poda é um castigo. Mas quando você conhece Deus na sua essência, a poda é uma eliminação dos excessos, daquilo que Deus não quer na sua vida. A poda é a limpeza. Deus vai tirando de você as ervas daninhas, aquilo que impede você de frutificar, de crescer, de romper em Deus. A poda não é um castigo, mas é necessário que você passe. Eu não sei qual de vocês estão passando por esse processo da poda, mas saiba de uma coisa, que esse processo é doloroso, mas é essencial para a sua vida. Amém? É doloroso, mas é essencial para nossas vidas.